pessoas, eu sou a Haru e você está assistindo o Treta News de Anime! Eu não ia falar sobre isso, até porque quando a treta estourou eu tava muito doente. Eu falei, cara, será que eu vou falar disso mesmo? Eu falei, cara, eu não vou falar, a resposta é óbvia, parem de causar, vamos parar de causar, vamos parar de causar, vamos parar de causar. Só que aí, esses dias eu voltei a fazer live, gravar vídeo e tudo mais, e aí as pessoas falaram, pô, a gente realmente quer saber a sua opinião sobre essa treta da Crunchyroll versus os fansubs. Eu falei, então tá bom, sim, criançada, vou fazer o vídeo, vamos gravar, vamos conversar sobre isso. Se você gostou desse assunto, se você quer me ver falando mais sobre animes e tretas de anime, não esquece de dar o seu like e comentar aqui embaixo também o que você acha disso. Primeiramente, o protocolo de evitação de mimimis diz que eu devo fazer uma declaração agora. A Crunchyroll nunca me pagou, nunca me deu um centavo, eu nunca ganhei nem aquelas pulseirinhas de borracha da Crunchyroll na BGS, nunca fiz nenhum job pra Crunchyroll e eles não estão pagando esse vídeo. Legal? Legal. Esclarecido. Bom, se você, como eu, estava muito doente e não viu o que aconteceu nessa treta, a tia vai explicar. Não tem nenhum problema. O que acontece? Crunchyroll, uma empresa licenciada a exibir animes, tomou a iniciativa de derrubar alguns fansubs que são ilegais e que são formas de pirataria e que oferecem um catálogo de animes, porém, sem pagar os direitos de exibição desses animes. O que sinto muito dizer, amigos, é crime. Isso é pirataria. Eu conversei com muitas pessoas ali e acho que tá rolando uma reforma aqui. Que, na verdade, uma reforma era o que a gente precisava mesmo, querendo ser bem sincera, na verdade. Isso já aconteceu com outras formas de entretenimento aqui no Brasil. O mercado de games cresceu com a pirataria, os animes cresceram com a pirataria, muitos filmes também foram espalhados aqui no Brasil através da pirataria. Todo o mercado de entretenimento, a música, também passou por essa revolução e por essa educação do público de que pirataria não é legal. E muitas pessoas até têm essa dúvida do que é pirataria ou não. Então, já pra deixar você bem informado, vamos consultar o nosso amigo dicionário pra gente entender muito melhor o que é pirataria e qual é a definição dela, certo? Pirataria é a prática de reproduzir, distribuir ou até mesmo vender produtos sem autorização dos proprietários de um produto ou de uma marca. Acabou. Alguém ficou com dúvida? Não? Ninguém tá com dúvida? Então tá ótimo. Ser um crime, ser uma coisa muito negativa, claro, não tira a responsabilidade de quem faz, mas também é importante pontuar que esses mercados cresceram por conta da pirataria, porque a gente antes não tinha acesso a esse tipo de conteúdo e através da pirataria, através da internet, a gente teve acesso a esses conteúdos e as empresas acabaram vendo que o Brasil é um lugar fértil para que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo, né? Eu tô falando esse tipo de conteúdo sempre, pra não falar exatamente dos animes, porque eu vou chegar lá, mas como você pode ver, como você pode entender, não só animes cresceram no Brasil por conta da pirataria, mas também o mercado de games, a música cresceu também por causa disso. Antes você tinha que baixar, sei lá, o seu Shareaz, o seu LimeWire pra escutar a música que você queria, você tinha que pedir, você tinha que encomendar uma fita cassete com os animes que você queria assistir, porque os fãs pegavam aí esse arquivo bruto, digamos assim, dos animes, legendavam e aí eles vendiam pra você um produto. Como você não tinha acesso a esse conteúdo legalmente, ficava um pouquinho difícil você discernir o que era pirataria e o que não era, porque na época, por exemplo, quando eu comecei a acessar esse site, sei lá, eu não tinha muita ideia de que eu entrar no Naruto Project e baixar as músicas pra eu escutar ou baixar os animes pra eu ver era uma forma de pirataria. Porque eu não tinha acesso a esses animes fora do mundo da internet e que também, consequentemente, é o mundo da pirataria. Aí tô falando do meu caso, tá? Mas eu não tinha essa consciência. Se você era uma criança que tinha esse tipo de consciência ou se na época você era um pouquinho mais velho, aí a coisa talvez mude um pouco de figura. Mas, de qualquer maneira, é importante pontuar que existia um público consumidor desse tipo de conteúdo e que ele não era disponível aqui no Brasil de formas legais de jeito nenhum. Aqui eu acredito que a questão seja um pouquinho mais ética do que você falar, ah, não, vai de acordo com a lei, vai fora da lei. Sei lá. Até porque eu acho que todas as coisas têm que ser, claro, de acordo com a lei, tem que ser muito certinhas, principalmente quando diz respeito a você dar créditos a um autor e a você financeiramente incentivar para que esse autor, para que essa produtora produza mais conteúdo que é aquilo que você gosta de assistir. Se você gosta de assistir, sim, vamos trabalhar para que essa pessoa possa, para que essa produtora
possa produzir mais conteúdos que eu gosto de consumir. E como o nosso mundo gira em torno de dinheiro, você vai pagar com o quê? Com dinheiro. Aqui eu não tô falando sobre ser barato ou sobre ser caro, mas sobre ser justo. Se você gosta de uma coisa e o mundo gira em torno de dinheiro, você tem que pagar por essa coisa que você gosta para que você tenha essa coisa. Pronto, acabou, não tem segredo nenhum. Na época, as pessoas diziam que elas faziam esse trabalho de fansub por amor, que elas curtiam, que era um negócio legal e tal. Muito bem. Eu acredito que realmente era, mas pensando por outro lado, elas também estavam ganhando dinheiro em cima disso. Hoje, eu acredito que eles ganhem muito mais dinheiro, né? Porque surgiram novas formas de monetização nessas plataformas. Então, em vez de você ver um anúncio no Naruto Project, você vê 300 milhões no Anitube. O que também causa uma experiência desagradável pra quem tá assistindo. E já no Crunchyroll você não tem isso, mesmo você usando a versão free, que ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo, o Crunchyroll não é um serviço 100% pago. Você pode ter a exata mesma experiência de assistir animes do Crunchyroll, ter acesso a todo o catálogo, assistindo um pouquinho de propaganda. É como no YouTube, se você quiser pagar o premium pra você não assistir propaganda nenhuma, você pode, mas caso você não queira pagar, putz, não acho justo pagar por entretenimento, tudo bem também, você faz a sua conta e assiste no free, assiste alguns anúncios e acabou. Assim como também funcionam o Spotify, o Netflix, o primeiro mês de graça, ou o YouTube Premium. Esses serviços funcionam da exata mesma maneira. Então, eu não sei dizer exatamente por que a galera tá achando ruim uma empresa que paga direitos de exibição reivindicar o seu direito de exibição, que muitas vezes é exclusivo da empresa, assim. Se o Crunchyroll pagou um direito de exibição exclusivo por tantos anos, tá, não sei o que, é ali que vai ficar, no catálogo deles que vai ficar. Ai, mas eu quero assistir Nanatsu no Taizai no Crunchyroll. Não, aí você vai assistir no Netflix. O que é justo, se é isso, acabou. Beleza? Pra mim, isso já tava muito claro, porque na época que eu assistia as coisas nos fansubs e tudo mais, assistia os animes nos fansubs, eu não tinha certeza se isso era realmente pirataria e o quão interessante isso é. Você cai numa questão ética, tudo bem, é verdade. Eu gostaria muito de estar assistindo isso aqui legalmente. Mas, aqui no Brasil, a gente não tinha nenhuma maneira de assistir esses títulos legalmente. Beleza. Até aí, eu, como pessoa, tenho a capacidade de perdoar. Porque, poxa, você não teria acesso a nenhum desses conteúdos. E aí, se você quer ter acesso a esses conteúdos, você precisa praticar um ato que não é muito legal, mas que, se você não tem nenhuma maneira legal, eu também não condeno as pessoas que fazem. Agora, se você tem uma maneira que é legalizada e que tá oferecendo oportunidade para os produtores de produzirem mais e das empresas de colocarem dinheiro no seu país, aí eu acho super errado. Tipo, pô, eu tenho a oportunidade de assistir de uma maneira que não vai prejudicar ninguém. E mesmo assim eu escolho assistir o negócio pirata? Não querendo renegar as minhas raízes, não renegando nada, porque assim, acho que a maioria das pessoas que assistem anime hoje, elas chegaram em algum momento, em algum fansub, e o gosto delas cresceu porque elas tiveram acesso àquele conteúdo de graça. E acabou, é isso. Mas sinceramente, a minha consciência dormiria muito mais tranquila sabendo que pessoas, assim como eu, que trabalham com produção de conteúdo, são remuneradas de acordo com isso. Eu trabalho com produção de conteúdo e eu sei que não é fácil, mas a minha escolha é que vocês tenham como escolher me beneficiar financeiramente, caso vocês queiram fazer isso e falar, não, Haru, eu gosto do seu trabalho, então eu vou te dar aqui um tip no Superchat, vou te dar um donate aqui na Twitch. Legal! Isso pra mim é ótimo e maravilhoso e tá muito bom. Mas com outras coisas que exigem direitos de imagem e que tem grandes produções por trás, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque aí você tá falando de famílias que trabalham com isso, de grandes produções, de muito dinheiro envolvido, e algumas pessoas simplesmente não acham justo pagar por entretenimento. Mas esse é o mundo. Você paga por tudo que você tem, não só por entretenimento. Se você disser que você não acha justo pagar por comida e começar a plantar a sua própria comida, tudo bem, mas você vai estar pagando pela sua água. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Na verdade, o que eu defendo é que a treta do Crunchyroll não é nenhuma treta. Ah, mas o monopólio da Crunchyroll. Primeiramente, não existe monopólio, amigo. A Crunchyroll é só a primeira empresa a realizar esse tipo de serviço de streaming focado em animes. Mas existem outras empresas, como a Netflix, como a Amazon, que não necessariamente são empresas concorrentes, mas que oferecem pra você um serviço legalizado pra você assistir os animes. Outro ponto que quem defende os fansubs tá conversando aqui comigo. Poxa, mas da parcela que eu pago por mês,
o criador vai receber só um pouquinho daquilo que eu mando, porque são muitos títulos, e realmente são muitos títulos, e que é um processo muito burocrático até que eu consiga realmente incentivar o mercado de animes no Brasil. E com isso eu concordo com vocês, é verdade, mas de qualquer maneira, você não deixa de comprar a sua comida porque vai pouco pro produtor. Isso são acordos e são contratos que são estipulados por empresas e que isso tá simplesmente fora do seu alcance. Você pode achar que isso é injusto, e com certeza é. Eu também acho, como produtora de conteúdo, eu também acho que essa é uma coisa muito injusta. Mas aí qual o sentido de você falar, não, essa produtora não repassa muito bem os ganhos que ela recebe de mim para os criadores, então eu não vou assistir por lá. Eu vou assistir pirata porque aí não dá nenhum ganho mesmo. Entendeu? Qual o sentido? Mas uma coisa que o pessoal tá falando é essa ideia de, poxa, mas eu não pago por entretenimento. Existe a possibilidade de não pagar por entretenimento, é claro, mas alguns tipos de entretenimento não funcionam assim. Você pode ir na Paulista e assistir uma peça que é de graça, mas se essa peça é de graça, alguém está pagando por ela. Sempre tem alguém pagando por pelas coisas que são de graça, se elas forem legalizadas, é claro. Se você vai ao shopping e você faz um workshop qualquer de alguma coisa qualquer que é de graça, alguém pagou pra você fazer aquilo lá. Se você assiste um anime no Crunchyroll sem ter uma conta premium e você assiste um anúncio, alguém pagou pra que a sua experiência fosse de graça. E alguém pagou pra que você assistisse um anúncio. Mas e se você assiste de graça no fansub? É exatamente a mesma coisa, alguém pagou pra tá lá a propaganda no fansub do mesmíssimo jeito. A diferença é que o fansub fica com todo o lucro e o Crunchyroll, como empresa que paga empregados e que é legalizada, tem que pagar também os direitos de imagem, de exibição daquele produto, daquele anime que você tá assistindo. Mas aí eu te pergunto, você tendo a opção de pagar por um serviço e de estimular o mercado nacional, estimular que as empresas invistam em anime no Brasil, você faz a opção de não fazer isso. Por quê, me pergunto? Por quê? E eu não tô falando sobre pagar, porque você pode assistir o Crunchyroll de graça. Eu sinceramente fico um pouco triste em relação a isso, porque tantas pessoas defendem os fansubs. Eu entendo também a importância que eles tiveram, a importância histórica aí pra uma formação de uma geração de otakus. É um negócio legal, sem eles não existiria esse mercado hoje, assim como não existiria o mercado de games, por exemplo. Música eu acho que é outra história, mesmo as pessoas pirateando do mesmo jeito há alguns anos atrás. Mas games, eu acredito que, sei lá, se as pessoas não tivessem destravado o PlayStation 2 há alguns anos, hoje talvez elas não quisessem pagar por novos jogos e pra jogar online, por exemplo. Mas no caso dos animes não existe a opção de bricar a pirataria. Nesse caso é sim derrubando os sites de fansub, que foram muito importantes, sim, com certeza. Mas agora, você tendo a opção de pagar e de estimular o mercado, eu acho que é errado. Exceto em casos de... Aí a gente não tá falando mais de lei, mas a gente tá falando de uma questão moral. Eu acho, pelo menos, que caso não exista nenhuma maneira de você assistir o seu anime de uma forma legalizada, que é o caso que eu vou sempre preferir, aí, dessa forma, eu acho ao menos perdoável que você assista anime pelos fansubs. Mas aí os fansubs ficam reclusos àqueles títulos que não saíram em nenhum outro veículo oficial, em nenhuma outra plataforma de streaming, ou na TV, ou em nenhum outro lugar. Não acho que fansub tem que acabar, eles são uma plataforma importante pra quem não tem acesso. Mas hoje é muito fácil e barato você ter acesso legalizado às coisas. E nunca, pra que você vai apoiar a pirataria? Da mesma maneira, eu não tô falando que você assistir animes que não são licenciados no Brasil de maneira nenhuma pelos fansubs não é pirataria. Mas, por uma questão moral, eu acho que dói um pouco menos. Mesmo assim, é errado. E as pessoas são livres pra fazerem coisas erradas, é claro que elas são. Mas elas têm que assumir a responsabilidade por esse erro de fazer uma coisa que é errada, que é fora da lei, que é criminosa. Se você for um fansub, ou se você acha que os fansubs têm que continuar colocando animes que são de propriedade de outras empresas, tudo bem, eu não tô falando que não pode, que não tem, que deve morrer, mas as pessoas são livres pra fazer escolhas, e inclusive escolhas erradas, mas quando elas fazem essas escolhas erradas, elas têm que assumir a responsabilidade pelos erros delas. Nesse caso ao disponibilizar animes que são licenciados por outras empresas, você assume o risco de perder o seu site, ou de receber uma multa, ou nesse caso tem algum ano de prisão, bom, enfim, você tem que se ver aí com a legislação vigente do seu país. Particularmente é isso que eu acho. Se nenhuma empresa tiver aquele título legalizado, então você nunca vai acabar rodando. Mas você também tá fazendo uma coisa errada. E é mais errado ainda você conseguir faturar em cima disso.
que é o caso de todos os fansubs atualmente, até porque a propaganda que existe nesses fansubs é muito superior à propaganda que existe no Crunchyroll. Tipo, tem propaganda a cada 5 segundos e são 4, 5, 6 pop-ups que você tem que fechar pra conseguir assistir um episódio. Isso torna a experiência pro usuário muito mais negativa do que se fosse em qualquer outro site, fora que você não tem ninguém pra reclamar, porque óbvio, é um serviço que é fora da lei. Mas basicamente é isso. Como vocês sabem, eu também trabalhei na UB, que é uma empresa que trabalha assim com licenciamento, com marca, e a gente sabe que, por exemplo, o mercado de games, mas acontece a mesma coisa com o mercado de animes, eu acredito que seja muito parecido, o público acabou consolidando um gosto e crescendo uma comunidade em volta desses títulos por conta da pirataria. Eu sei que os fansubs foram muito importantes, mas se existe a oportunidade de você fazer a coisa certa, faça. Não tô falando aqui que o Crunchyroll ou a Amazon ou o Netflix são as melhores plataformas pra você ver. Muitos deles têm muitos erros, têm muitos bugs, tem problemas de pagamento, tem problemas de legenda, tem problemas de tradução. É verdade. Mas o que eu tô falando é você conseguir fazer uma coisa que é, no mínimo, legal, legalizada, sabe? Você conseguir dormir à noite sabendo que você não tá fazendo uma coisa que tá prejudicando o autor de uma obra que você gosta. Fora a comodidade que é você pegar o seu celular, ir lá fazer um cocô e ficar assistindo o seu anime preferido, ficar lendo o seu mangá preferido. E tudo isso você pode ter de forma legalizada. A gente não tá mais em 2003, amigos. A gente não tá. E é uma coisa que eu até fico feliz em saber que a gente não tá mais em 2003. Lembrando que você não precisa concordar comigo. Coloca aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Vai ser muito importante pra que a gente discuta. Mas essa é a minha opinião, mesmo sabendo da importância dos fansubs aqui no Brasil, eu jamais vou conseguir defender um serviço que não é legalizado, sendo que a gente tem essa opção hoje em dia. É isso aí, meu povo, tamo quase em 1 milhão. Beijinho da Haru. A gente se vê nos próximos vídeos. Amo vocês e, se possível, assistam Dororo. Tchau, tchau!